Olá, seja bem-vindo ao canal Granvino. E nosso tema de hoje é bem importante, qual a influência das barricas de carvalho nos aromas e sabor dos vinhos. Sou Marlon Menegatti, sommelier internacional da Granvino, então vem comigo aprender sobre esse universo apaixonante. As barricas de carvalho foram descobertas há muito tempo e foi por acaso. Os grandes comerciantes da época, que eram os gregos, eles levavam o vinho em barris de carvalhos. E as pessoas que o degustavam foram percebendo que o vinho com passagem por barrica ganhava mais aromas e sabores, o que deixava aquele vinho incrível e com aquele toque amadeirado. As barricas de carvalho são principalmente usadas para a maturação dos vinhos. Mas Marlon, o que muda isso no vinho em si quando eu passo o vinho pela barrica de carvalho, quando eu maturo ele em barris de carvalho? As primeiras mudanças são que o barril de carvalho agrega muito mais sabor e aroma ao vinho. Outro detalhe bem legal é que essa microoxigenação que ocorre, porque a madeira ela é porosa, isso faz com que o vinho mature e ganhe longevidade, além de agregar muito sabor e aroma ao vinho. E quais são os tipos de barris de carvalho mais usados no mundo? Temos principalmente dois tipos que são os mais usados, que é o barril de carvalho francês e o barril de carvalho americano. No geral, o barril de carvalho francês agrega muito mais aroma e sabor ao vinho e deixa aqueles taninos mais macios e aveludados. Quando você degusta um vinho muito mais complexo, com aquele toque de baunilha e especiarias e aquela textura aveludada, macia e elegante que dá vontade de degustar um prato de comida, normalmente você usou o barril de carvalho francês. Agora, quando você tem aquele toque mais imponente, um vinho com uma textura mais encorpada, normalmente foi usado o barril de carvalho americano. Esse é muito usado devido ao seu baixo custo. Enquanto o carvalho francês é muito caro, o barril de carvalho americano é bem mais barato, cerca de 1/3 do custo. Então ele é muito usado na maioria das vinícolas por aí. O que no dia a dia mais interfere no sabor dos vinhos quando eu uso as barricas de carvalho? Então é muito importante ter em conta de onde esse barril vem, se é francês ou americano, e o ponto de tosta dele. Nós temos 3 pontos de tosta: o leve, o médio e o mais forte. Normalmente no leve eu uso para vinhos que eu não quero agregar tanto sabor da barrica de carvalho. A média normalmente eu uso para vinhos que eu quero dar esse toque mais elegante do barril de carvalho. Então, muito usado nos vinhos chardonnays americanos, nos famosos chablis franceses e nos famosos vinhos de Bordeaux, a tosta média. E a tosta mais forte, aquela que eu quero dar o toque do barril mais imponente, aquele toque amadeirado, eu vou usar normalmente para blends, para vinhos assim que eu quero deixar aquele toque de barril bem evidente mesmo. O segundo detalhe é a vida desse barril. Normalmente, quando eu quero fazer um grande vinho, eu vou usar barrica de primeiro uso. Quando eu quero fazer um vinho médio, eu vou usar de segundo ou terceiro uso. Então, normalmente, as barricas de carvalhos elas são usadas por 3 vezes. Depois é vendido para outra utilidade, como os famosos barris do vinho Jerez, que é utilizado para o famoso brand espanhol. E o terceiro detalhe é o tamanho da barrica de carvalho. Obviamente, se eu tenho uma barrica pequena, eu vou dar muito mais sabor e aroma desse barril ao vinho. Se eu uso uma barrica grande de 10 mil, 15 mil litros, eu vou dar menos esse toque do barril ao vinho. Agora, muitos me perguntam sobre os chips de madeira. Marlon, como isso funciona? Então, eu tenho um barril de carvalho inteiro, já usei ele normalmente no dia a dia, eu vou pegar esse e vou triturá-lo e fazer os pequenos chips de madeira que eu vou adicionar ao tanque. Então assim, o vinho ele é passado dentro de um barril de carvalho, enquanto nos chips eu vou pegar essa madeira triturada e vou jogar dentro do tanque para dar aquele toque amadeirado. Só que lembrando, o sabor e aroma vai ser bem diferente, porque em um barril de carvalho normal eu tenho aquela microoxigenação
que é a entrada de oxigênio no vinho. Isso vai maturar o vinho, dá muito mais sabor e aroma a esse vinho. Enquanto que no chips eu vou jogar e ele vai dar simplesmente aquele toque amadeirado. Então, minha opinião, minha opinião própria, eu não gosto dos chips de madeira. Acho que ele deixa um sabor deselegante na bebida, mas isso é uma opinião minha. Muitos aprovam super bem o uso de chips de madeira. Você, na verdade, tem que ir provando e aprendendo mais sobre esse mundo do vinho. Você percebeu que o barril de carvalho agrega muitos aromas e sabores ao vinho e deixa esse vinho incrível. Então vale super a pena você provar. E para aqueles que acham que o barril de carvalho vai dar só aquele toque amadeirado, você está muito enganado. O vinho fica com sabor e aroma incrível. Lembrando que a gente tem dois tipos de barris de carvalho, o francês e o americano. O francês é aquele que deixa o vinho muito mais complexo, com aquele toque de especiarias e muito mais macio e aveludado. A barrica de carvalho americana dá aquele toque de intensidade, normalmente com aromas mais suaves, adocicados de coco e baunilha. Mas quero deixar aqui um desafio para vocês, que é sobre os chips de madeira. Comprar um vinho que tem passagem por chips de madeira e comprar outro com longa passagem em barril de carvalho e degustá-lo e contar aqui pra gente a sua experiência. E lembre-se, deixe seu like aqui no canal, curta a nossa página, se inscreva. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!